Sabe aquela sensação? O dia acabou, o corpo está exausto, mas a mente parece que simplesmente não desliga. Pois é, nesse nosso papo de hoje, a gente vai mergulhar em algumas estratégias bem poderosas para tentar domar essa mente hiperativa e, quem sabe, transformar todo esse ruído interno em um pouco de paz. E essa frase, nossa, ela captura direitinho o começo dessa jornada, né? É uma experiência que quase todo mundo conhece. Aquela luta silenciosa que acontece quando a gente só quer descansar, mas o cérebro parece que tem outros planos, completamente diferentes. É exatamente isso, né? Uma maratona invisível, um esforço que não para, um cansaço mental que só vai se acumulando, mas que parece que nunca chega a lugar nenhum. Os pensamentos vão se atropelando um em cima do outro e criam um ciclo de exaustão que, nossa, parece que não tem fim. Então vamos lá, vamos entender o que é essa corrida interminável. Olha, a primeira coisa a se pensar é que essa corrida mental não é um defeito. Na verdade, muitas vezes é até um sinal de uma mente bem criativa, bem sensível. O problema começa mesmo quando toda essa energia não tem para onde ir, não é direcionada, e aí ela acaba se voltando contra a própria pessoa. Mas afinal, por que a mente se rebela? E justo quando a gente mais precisa de um pouco de calma. A chave, como a gente vai ver, não é sair lutando contra os pensamentos. O segredo é, na verdade, tentar compreender o que eles estão querendo dizer. E aqui tem um ponto que é fundamental. É preciso separar as coisas. Uma coisa é refletir de forma construtiva, outra, completamente diferente, é o pensamento excessivo, que é destrutivo. A reflexão, sabe, ela busca soluções, leva a gente para a clareza, para o aprendizado. Já o pensamento excessivo, ele só repete os problemas. Ele é movido pelo medo e só leva à exaustão. É como um eco sem fim e não uma análise de verdade. E olha só que interessante, pensar demais, na maioria das vezes, não é um ato de autossabotagem que a gente faz de propósito. É, na verdade, uma tentativa meio desesperada da mente de proteger a gente da dor. É um mecanismo de proteção, só que, sem o treinamento certo, a mente não sabe como fazer isso sem acabar causando mais dano. Ela nos aprisiona tentando nos proteger. E essas analogias aqui são perfeitas para a gente visualizar isso. Pensa assim, uma mente sem treino é como um jardim abandonado, onde as ervas daninhas do medo e da dúvida crescem sem parar. Ou, então, como uma criança sem orientação, que quanto mais a gente manda ficar quieta, mais alto ela grita. E por fim, ela vira tipo um roteirista de filme de terror, inventando os piores cenários possíveis e fazendo a gente sentir como se tudo aquilo fosse real. Certo. Entendido o problema, como a gente começa a mudar isso? Agora a gente entra na parte mais prática. A primeira grande estratégia é uma virada de chave, uma mudança de perspectiva. Em vez de tratar a mente como um campo de batalha, a gente começa a observá-la. Simplesmente observar, com curiosidade. Para pensar um instante. E se os pensamentos não forem inimigos? E se eles forem só mensageiros? Imagina se cada pensamento de ansiedade não for um ataque, mas uma mensagem sobre algum medo que não foi resolvido, alguma necessidade que não foi atendida. Só de mudar o jeito que a gente encara os pensamentos, a gente já começa a mudar nossa relação com eles. E para isso, existe uma técnica bem prática, a chamada técnica do espectador. Funciona assim: quando o pensamento surgir, em vez de mergulhar nele, a gente se afasta. Imagina que esse pensamento está passando numa tela de cinema. A gente não é o ator ali no meio do drama. A gente é só quem está na plateia, assistindo. Isso cria uma distância super importante, que permite que a cena passe, que o pensamento vá embora, sem arrastar a gente junto. Mas observar é só o começo. O próximo passo é ainda mais potente. Depois de observar, a gente pode, ativamente, reescrever o roteiro interno. Mudar o diálogo que acontece dentro da nossa cabeça. E a gente conhece bem esse roteiro, né? Aquela vozinha que fica repetindo, não sou bom o suficiente, isso vai dar errado. É um roteiro que roda no piloto automático para muita gente. Uma programação interna que, de tanto ser repetida, a gente acaba acreditando que é verdade. Mas olha só o poder de reescrever isso. Não é sobre positividade tóxica ou mentir para si. É sobre trocar uma frase que destrói por uma que constrói e que seja realista. Mudar de eu sou fraco para eu estou aprendendo a ser mais forte. Ou eu vou tentar. Isso muda tudo. Porque no fim das contas, a mente acredita naquilo que ela ouve repetidamente. O pensamento é um hábito e, como qualquer hábito, pode ser mudado com prática, com consciência. As palavras que a gente repete em silêncio, elas moldam o que a gente sente. Se a gente muda o diálogo, a gente muda o sentimento.
E com essas ferramentas na mão, a gente começa a construir uma coisa mais sólida, mais duradoura. Uma espécie de armadura emocional. Uma resiliência que protege a gente não das tempestades da vida, mas do nosso próprio barulho por dentro. Porque a verdade é essa. A força de verdade não é conseguir evitar as tempestades, é aprender a não se encharcar por dentro quando elas vierem. Ninguém escapa dos problemas. A questão é desenvolver essa habilidade de passar por eles sem deixar que o caos de fora vire um caos aqui dentro. E muito desse pensar sem parar vem de ficar revivendo o passado, né? A libertação não é apagar o que aconteceu, mas fazer as pazes com a história. Dizer para si, isso aconteceu, sim, mas não me define mais. Essa frase é uma declaração de poder. É reconhecer o passado sem deixar que ele comande o presente. E o objetivo final é esse. É responder com sabedoria, em vez de só reagir com emoção. É isso que é maturidade emocional. Em vez de ser levado por qualquer onda de sentimento que apareça, a gente aprende a parar, respirar e aí sim escolher como responder. Deixar de ser um passageiro reativo para se tornar o piloto consciente da própria mente. E isso nos traz a nossa parte final, que talvez seja a mais importante de todas. Como é que a gente se torna o arquiteto dessa paz? Como a gente transforma todas essas ideias em práticas do dia a dia para construir tijolo por tijolo uma mente mais tranquila? Bom, aqui estão 3 hábitos diários que podem fortificar a mente. Primeiro, praticar a gratidão. É um fato. É muito difícil sentir ansiedade e gratidão ao mesmo tempo. Segundo, interromper a antecipação, ou seja, parar de sofrer por futuros que nem aconteceram ainda. E terceiro, focar no que é controlável. Investir nossa energia naquilo que a gente pode mudar, na nossa evolução, e não na preocupação com o que está fora do nosso alcance. E essa imagem mostra o poder disso de um jeito muito claro. A gente não precisa eliminar a preocupação da vida. Isso é impossível. Mas olha só, uma pequena mudança no foco já pode mudar tudo. Se a gente conseguir trocar só um pouquinho daquela preocupação desenfreada por um momento de observação consciente, o equilíbrio já começa a mudar. É um pequeno passo com um impacto gigante. E essa é a grande mensagem, o ponto central de tudo. Nós não somos nossos pensamentos. Nós somos a consciência que observa esses pensamentos. Nós somos o arquiteto, a pessoa que tem o poder de construir uma nova casa mental, um novo jeito de pensar, tijolo por tijolo. E a gente termina com essa reflexão. Com essas ferramentas e essa nova forma de enxergar as coisas, o poder de reescrever a história interna está aí, disponível. A pergunta que fica não é se é possível mudar. A pergunta é: que história cada um vai escolher reescrever a partir de agora?